os lados, e todos os dias e em todo momento. Então, a nossa oração deve ser oração fervorosa, oração de poder, oração de defesa e oração de ataque. Nós temos que fazer cessar o inimigo das nossas almas, aquele que em todo momento tenta enfraquecer a nossa fé. Ele tenta o tempo todo enfraquecer a nossa fé, porque sem fé nós não vamos saber usar armas espirituais. Sem fé nós não vamos saber pedir, sem fé nós vamos ficar desorientados, sem fé a gente perde o rumo. Então é preciso que a gente esteja consagrado, com a vida separada para Deus, e a mente sã, a mente limpa, a mente a Deus. O nosso Deus é aquele que responde às nossas petições e atende o nosso clamor, amém? Eu quero convidar você para ler comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do verso 1 ao 7. É uma história muito conhecida. É uma história que fala de luta, que fala de medo, que fala de perda. É uma história que fala de fé e fala de ousadia. Certa mulher, os discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Irmãos, eu queria que você pensasse nisso aqui. Aí Eliseu faz uma pergunta àquela mulher: dize-me, o que é que tens na tua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela tinha uma botija de azeite. Então Eliseu disse a ela: vai, pede emprestadas muitas vasilhas a todos os teus vizinhos. Em algumas versões fala assim, não pede pouca não, pede muita. Porque algumas vezes você olha o pouco e acha que o pouco é muito. E às vezes nós nos contentamos em fazer ou ter pouco, porque não entendemos qual é o plano de Deus para a nossa vida, irmãos. A nossa vida vai ter alto e baixo, não tem como evitar isso. Mas nós temos que nos colocar diante de Deus, como filho de Deus. Como é que você iria ao teu pai? Como é que você chegaria à tua mãe? Aquela pessoa que cuida de você com zelo, com carinho, que te protege, que te encaminha, que te guia. Você chegaria a ele com ousadia e falaria sem reservas. E essa pessoa certamente cuidaria de você. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita e entorna o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: traze-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não temos mais nenhuma. E o azeite parou. O azeite parou. Então ela foi até o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Deus nunca atende no limite. Deus nunca te dá somente a suficiência. Isso é o que a gente chama de provisão. A suficiência é provisão. Deus nunca vai dar somente a provisão. Irmãos, ninguém nunca vai poder dizer que recebeu pouco de Deus. Eu recebi mais ou menos. Quando a gente faz isso é porque a gente limita o padrão da nossa fé. Até aqui minha visão me permite ver, daqui para frente não vê mais nada. Aquela mulher... aquele tempo era um tempo ruim, porque, morrendo o homem, os bens eram distribuídos e a mulher ficava sem provisão. Então, as mulheres queriam filhos. Acho que aqui a gente já pregou isso massivamente, que mulheres queriam filhos homens, porque eram deles que viriam sobrevida. Se só tivesse mulheres, ia sofrer todo mundo. Pensa na história de Noemi. Quando os filhos dela morreram, ela voltou para a terra, porque ela já estava desvalida. Ela estava desvalida. E ela volta com Ruth, que é onde Deus levanta um resgatador para levantar bens para elas terem provisão na existência. E aquela viúva estava dentro desse contexto.
Morreu o marido, acabou, ela estava desvalida, mas o marido morreu com dívidas. Em algumas leituras, a gente vai entender que aquele homem protegeu alguns profetas quando Jezebel começou a matar todo mundo e Elias fugiu. A palavra vai nos ensinar que tinha alguém da casa, discípulo da casa de profetas, que protegeu alguns profetas durante muito tempo, escondeu profetas para que eles não fossem dizimados por Jezebel. E esse homem empobreceu e morreu. E quando morreu, ele tinha dívidas, deixou dívidas. Gente, todo dia, quando lá em casa o Vitor fala assim, Regina, bem que se eu morrer, você não precisa pagar o cartão de crédito. Aí eu falei, sei lá, o credor vem e me aperta e a situação fica ruim? Antigamente, não era assim. O marido morria, a mulher herdava a dívida. E se ela não tivesse como pagar, e nunca tinha, levavam os filhos. E aquela mulher ficou aflita. E ela começou a falar uma coisa que a gente deveria falar para Deus. Deus, eu te sirvo continuamente. Olha a minha causa. Apelar para o Pai, Deus, olha a minha causa, Senhor. A gente vai encontrar na Bíblia pessoas que fizeram isso. Senhor, olha a minha causa. Eu te sirvo continuamente. Meu coração é contrito com o Senhor. Eu procuro fazer a tua vontade, Deus. Irmãos, é possível barganhar com Deus? É claro que não. É claro que não. Mas se você é uma pessoa perdida, se você não se encontrou com Deus, se você não é cheio do Espírito Santo, você não vai ter diálogo com Deus. Você não vai saber falar com Deus. Quando a gente chega lá, quem intercede por nós? É o Espírito Santo, né? Porque ele intercede com gemidos inexprimíveis, a gente não ouve, porque ele tenta traduzir o que o nosso coração está dizendo. Tenta é uma forma bem humana de falar. Ele traduz para Deus aquilo que o nosso coração está clamando. E a gente deve clamar como filhos dependentes. E foi assim que aquela mulher chegou a Eliseu. Meu marido era discípulo na casa de profetas, ele era aprendiz de profeta, e agora ele estava morto. E o profeta pensa, o que eu vou fazer agora? Irmãos, na casa de Deus tem resposta para tudo. Na casa de Deus tem resposta para tudo. Eliseu começa a pensar, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí ele fala assim, o que é que você tem na tua casa? Imagine se essa pergunta fosse feita para nós hoje. Nós vamos entender que azeite significa Espírito Santo, sem o qual a gente não chega perto de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter azeite. Pensa na lamparina. Sem lamparina acesa, a gente não encontra o noivo. Sem azeite, a gente não tem graça do Espírito Santo. Sem azeite, não há alegria do céu em nós. Sem azeite, a gente questiona Deus. Sem azeite, a gente acha que Deus não está fazendo nada. Sem azeite, a gente pensa que está abandonado. Sem azeite, a nossa luta é maior do que a de todo mundo. Não é uma realidade, mas essas coisas nos sobrevêm. Mas quando você tem o azeite do Espírito Santo, você recebe o frescor da graça. O frescor da graça, aquilo que te faz sobreviver na luta, na peleja. Aquilo que faz você entender, que te dá discernimento sobre a vontade soberana de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. E Eliseu pergunta, o que você tem em casa? E o que é que ela responde? Tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite. Irmãos, um pouco de azeite basta. Um pouco de azeite bastou. Um pouco de azeite é suficiente para você abrir diálogo com Deus. Um pouco de azeite é suficiente para você clamar e o céu responder. Com um pouco de azeite, você vai destronar principados. Com um pouco de azeite, você vai lutar e vai vencer. Alguém vai dizer, tem lutas que a gente não vai vencer. Irmãos, tem lutas que a gente pode até não vencer aqui fora, mas vence aqui dentro. Tem lutas que você perdeu, mas ganhou, porque você não conhece qual é a vontade de Deus. E a gente peleja dentro da nossa vontade. E, às vezes, a vontade que prevaleceu e vai prevalecer é a do Senhor. E isso não rende briga para nós, não tem como a gente lutar contra Deus. Mas, se tem azeite, a gente pode chegar perto dele. Tem azeite, a gente vai falar com ele. Se tem azeite dentro de nós, nós vamos conversar com Deus. E ele vai responder.
é isso que nos move, é isso que enche a nossa vida. Quando ele pergunta o que tu tens em tua casa, ela teria que ter algo. Irmãos, se essa pergunta fosse para nós hoje, dentro das nossas lutas e perspectivas, o que é que você tem na tua casa hoje? Você não vai dizer que tem cadeira, que tem sofá. Imagina Deus pergunta para você, o que é que você tem na tua casa? Eu tenho, Deus aqui, tenho 2 filhos, tenho 3 netos, tenho genro, tenho irmãos, eu vou apresentar a minha família. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. O que é que você tem na tua casa? O que te move a estar neste lugar? O que te movimenta no dia a dia, nas tuas orações, nos teus clamores, aqui às 9 da manhã? O que movimenta o teu clamor quando a gente está 24 horas num relógio de oração? Não é perspectiva de derrota, eu não posso crer. Não é perspectiva de fracasso. A gente faz isso porque a gente acredita na possibilidade da vitória. O povo de Deus tem perspectiva de vitória. Quando ele pergunta o que é que tens na tua casa, Eliseu sabia, porque já tinha recebido discernimento dos céus, o que deveria fazer. O que é que você tem na tua casa? E ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite. Era provável que também tivesse farinha. Mas o azeite era mais valioso. Azeite traz cura, é remédio. Azeite dá unção. Azeite trazia frescor. Era com azeite que se ungia a cabeça, e é ainda até hoje. Azeite era remédio. Ela citou o que ela tinha de mais importante. O que é que tu tens na tua casa? Irmãos, essa pergunta precisa nos abalar. Nos abalar, porque a perspectiva de Deus é trazer significância, mesmo aquele pouco que a gente tem. É trazer significância dentro do nosso mundo doido, do nosso mundo atacado, do nosso mundo perdido. Deus quer trabalhar dentro desse mundo, nos abrindo nova perspectiva. E o que aquela mulher faz? Quando Eliseu fala, vai lá, pega muitas vasilhas e enche de azeite, ela não pergunta como isso vai fazer. A gente vai encontrar Elias, num contexto semelhante a esse, chegando na cidade de Serepta e falando para uma mulher assim, vai lá e faz um bolo para mim. E ela diz, Senhor, mas na minha casa não tem nada, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela tinha um pouquinho mais, tinha farinha e tinha azeite. Ela falou, vou fazer 2 bolos, um para o meu filho, um para mim, e vamos esperar a morte chegar. Era tempo de fome, tempo de seca. E o que é que Elias diz? Vai lá, faz um bolo primeiro para mim, depois faz um para você e outro para o teu filho. E o que aconteceu? Olha só, aumentou a farinha e aumentou o azeite. Aumentou o pão e aumentou a unção. Era Deus agindo. Eliseu, quando fala para aquela mulher, vai lá e pega, ela não pensou, mas Senhor, o azeite que eu tenho na botija é pouco. Uma botija não vira 10 botijas, não é verdade? Uma garrafa não vira 10 garrafas. E Eliseu vai lá e enche as garrafas vazias. Ela não pergunta nada, ela vai lá, arruma a garrafa vazia e faz a ação da fé. Não tinha azeite, tinha um pouco de azeite. Eliseu vai lá e enche as vasilhas, muitas. Ela nem pergunta como. Ela não pergunta como. Gente, a perspectiva de Deus para nós, do céu para nós, é diferente da nossa. É você sair amanhã para o teu trabalho e ter certeza que vai dar certo. É você olhar para dentro da tua casa e sentir que Deus vai prosperar. É você olhar aquela peleja e ter certeza que existe solução. É você ter visão. Quando eu cheguei aqui, a Beth estava cantando, ainda tem vida aí. Mas a gente precisa acreditar nisso de verdade. A gente fala que Deus faz, mas a gente precisa acreditar que faz. A gente diz, eu sei que eu tenho fé que Deus vai fazer isso, mas a gente não acredita. A gente não exercita a fé em cima do impossível. Nós ficamos nas palavras. Nós paramos ali onde os nossos olhos veem, mas a palavra vai nos ensinar que a fé é mais. A fé é convicta. A fé ela tem certeza. Todo mundo vai avisar, não tem nada lá, mas a fé vê. A fé acredita.
A fé avança. A mulher vai lá e enche garrafa. Do pouquinho, ela transformou numa porção de garrafa suficiente para segurar a sua vida e a dos seus filhos. Ela saiu da escravidão, ela saiu da miséria, saiu da luta, porque acreditou. Acreditou. Foi determinada. Quando ela ouviu aquela a palavra, ela entendeu que era para ela. Estava dentro da necessidade dela. O que você tem? Um pouquinho de azeite. Irmãos, é possível que dentro de nós tenha um pouco de fé. Eu sei que tem. Eu sei que tem um pouco de fé, porque às vezes a gente tira a água da rocha. Quem aqui na família nunca tirou água da rocha? Quem dentro da família nunca encarou um desafio que achou assim, agora acabou, não dá mais. Aí no dia seguinte estava tudo bem lá de novo. E a gente às vezes até esquece de agradecer. Quando Deus fala para o nosso coração, Ele vai realizar coisas grandes. Quando Deus fala conosco, Ele vai fazer coisas grandes. Irmãos, nós passamos por lutas e ninguém vai poder evitar isso, como eu abri aqui falando. Nós vamos passar por lutas porque faz parte dessa vida, circunstâncias terríveis que a gente passa mesmo, portões apertados, estreitos, que você acha, agora acabou, não dá mais. Mas, independente dessas lutas, dentro de nós tem azeite. Tem azeite que vai se multiplicar, tem azeite que vai manter a nossa fé, tem azeite que vai nos fazer resistir. Irmãos, agora nós precisamos o quê? Identificar o que é azeite na nossa vida. Identificar o azeite na nossa vida. Aquele azeite que essa mulher falou, servia para iluminar. Era combustível para a lamparina. Ninguém precisava andar no escuro, era só usar o azeite. Estava doente, usava como remédio. Para nós é símbolo do Espírito Santo, como já falei. Então, hoje, se o profeta fala com você o que é que você tem, você precisa identificar o que é azeite na tua vida. O que é azeite na tua vida? O que é importante para a tua vida? Vai tudo bem? Está bom assim mesmo? Ou você precisa multiplicar azeite? Ou você precisa receber botijas? Se você tem azeite, de fato, se você sabe que tem algo que tem valor, você vai ter que requerer ajuda. É o que a gente faz, nos ajudando permanentemente em oração. Nós já temos a graça do Espírito Santo, talvez às vezes uma fé tênue, já quase apagada, mas está lá. Você sabe quem é teu pai sabe quem é você. Pense no filho pródigo, foi embora. Não quero mais saber de você, pai. Matou o pai em vida, ele vai embora e o pai fica como? O pai vai chorar lá dentro? Não, meu filho vai voltar, vou esperar aqui. O pai fica ali permanentemente esperando. Talvez nós dissessemos, larga ele de vista, apaga essa pessoa porque é um ingrato. Mas o pai falava o quê? Não, meu filho amado, ele vai voltar. Ele manteve a esperança, a mesma que nós mantemos aqui na oração da manhã, na oração da noite, na oração do intervalo, na oração de 24 horas. Nós mantemos a fé. Sabe o que, irmãos? Que Deus vai agir em causas impossíveis. Em causas impossíveis. E eu vou falar uma coisa para você a nível de oração. Se você ora por uma causa pequena, você vai fazer uma oração de súplica. Mas se você ora por algo impossível, tua oração tem que ser de ataque. Oração de força. Oração de quem está em pé. Oração de quem tem coragem. Oração de quem sabe contra o que está lutando. E marchar. Tu vai marchar para cima da tua dificuldade, tu vai marchar para cima da tua necessidade. Você vai falar com Deus incessantemente do que você precisa. A viúva fechou a porta porque foi instruída a fechar a porta. Deus gosta de intimidade conosco e fala no silêncio. Fala no silêncio. Aquela mulher entra na sua casa, fecha a porta atrás de si, não faz alarde e começa a deixar a fé fluir. A fé começa a fluir ali naquele lugar e o azeite começa a ser derramado. Irmãos,
Paulo, lá em Filipenses, para a gente terminar, em Filipenses, no capítulo 4, do verso 19, Paulo vai falar, isso aqui corrobora em tudo com que aquela mulher viveu e testemunhou. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Suprirá em glória por Cristo Jesus, não por nós, mas por Cristo. Suprirá para que a imagem dele, a força dele, a graça dele se manifeste no nosso meio, se manifeste na nossa vida e atenda às nossas necessidades. A graça de Deus, o amor poderoso de Jesus, o mesmo que se manifestou na cruz. Né, irmãos? Ontem eu estava falando com alguém e falei assim, poxa, tem gente que fala de Jesus com tanta facilidade, fala do amor de Deus com tanta facilidade e age com tanta leviandade e disfarça, e é adúltero, né, em relação à fé, porque um dia, é igual o povo de Israel era assim, Deus era único, Jeová era Deus, mas quando eles tinham dificuldades, visitavam Baal, visitavam os deuses dos amorreus, eles traíam, por isso que Jesus tratava a nação de Israel como uma noiva adúltera, que se desviava do noivo, que rompia alianças. E tem muita gente por aí que já foi fiel, que esteve na presença do Senhor e hoje age levianamente em relação à fé, né? Age levianamente em relação à fé. Mas Deus não largou essas pessoas. Deus não deixou essas pessoas. A gente vai ver que Deus não deixou quando a gente lê o livro de Oséias. Deus ali se manifestando, mostrando, manda o profeta lá, vai lá buscar aquela mulher adúltera, casa com ela de novo, compra ela, e a mulher ia e traía e trazia. Era uma prefiguração daquelas pessoas que não se estabelecem na sua fé e acham que sabem tudo sobre Deus, e pecam, e erram, e profanam o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a morada de Deus. Deus nos chamou para algo mais, exercício de fé. Os céus vai se manifestar, irmãos, é na nossa vida. Os céus vai se manifestar na nossa casa e na nossa família, através da fé. Quando a gente fechar a nossa porta e no silêncio a gente falar com Deus, a gente mostrar espírito de fidelidade, vida estabelecida diante do Senhor, essa graça poderosa vai nos alcançar, a vasilha vai encher. A vasilha vai transbordar, e o que exceder vai dar para a gente viver, vai ser suficiente para a gente andar, vai ser suficiente para a gente entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Irmãos, tem milagres acontecendo nessa hora. Enquanto nós estamos aqui nesse ambiente, o Espírito Santo trabalha, irmãos, para aqueles que creem. O Espírito Santo está em pé, ele não tira uma folga, uma pausa, não, está ouvindo o nosso clamor incessantemente e trabalhando para que a gente seja feliz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as nossas dificuldades, necessidades, por meio de Cristo Jesus. É nessa noite e nesse lugar. Fique de pé em nome de Jesus. O Deus que cuida de nós, que trabalha por nós, que nos chama para termos uma vida de comunhão, uma vida de proximidade, uma vida de certeza, vai trabalhar por nós, irmãos, a princípio na nossa casa, na nossa família. Vai trabalhar por nós. Nessa noite, pense nisso. O que é o teu azeite? O que é que você tem lá na tua casa? Um pouco de azeite. O que é o teu azeite nessa hora? Você trouxe seu telefone com a foto do teu filho aí, da tua família? Porque nós vamos orar agora. Esse é o teu azeite, o teu mais precioso. O azeite era bem precioso. Azeite valia muito. Azeite tinha força, azeite equivalia a dinheiro, a bem. Azeite era alegria. Quem tinha azeite estava bem, irmãos. E nós vamos orar agora. Você vai receber o óleo da unção, sabe por quê? Porque a gente orou aqui, nós ungimos aqui durante todo o mês. Mas você não levou unção para a tua casa. E você hoje vai poder levar. Então, vou chamar você para vir aqui no altar. Traz o teu azeite. Traz o teu azeite na mão, traz o teu azeite no celular, traz o azeite no coração.
Teu azeite talvez seja alguém que está enfermo. Teu azeite talvez seja aquela situação que está sufocando. Você só tem um pouquinho. Você precisa de Deus nessa noite, da multiplicação dos céus. Então você vem aqui no altar, vou chamar os pastores, que vai entregar o óleo da unção. Você vai levar esse óleo da unção, tu vai ungir tua família. Quem vai derramar a unção lá é você. Vai fechar a tua porta. Ah, pastora, meu filho não gosta. Ele não precisa saber. Você vai encher a tua mão de óleo, vai consagrar tuas mãos e vai colocar lá na cabeça, nos pés. Vai consagrar. Você vai botar unção. Deus vai prover cura. Deus vai prover bênção e abundância. É neste lugar, é aqui que você colhe, é daqui que você leva. Está aqui o óleo, você vai receber da mão dos pastores, nós vamos estar orando e você vai levar para a tua casa. E você vai botar unção na tua família. Curve a sua cabeça nessa hora, querido Deus e amado Pai. Nesse momento nós colocamos os nossos problemas diante da tua face, Senhor. Deus, o Senhor é Deus sobre a nossa vida, é aquele que rege a nossa existência e a nossa casa. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que os céus se levantem nessa hora, ó Deus, e que anjos poderosos venham nos trazer armas espirituais, meu Deus, conhecimento, sabedoria, para lutarmos e vencermos, ó Deus. Deus, lá onde está a nossa dificuldade, lá mesmo onde está a nossa luta, a nossa peleja, nós clamamos, meu Senhor, que o teu poder seja suficiente, ó Deus. O teu poder é bastante, ó Deus, para destronar principados e potestades, meu Deus, para tirar todo o espírito de contenda do lar, de divisão. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, estende a tua mão de poder no nosso meio, trazendo cura, meu Deus. Pai, se há algum problema no lar nessa noite, nós pedimos que tua mão poderosa, meu Deus, possa trazer solução, possa transformar, possa curar. Nós te pedimos, ó Deus, que não hajam barreiras altas o suficiente para nos deter, para fazer parar a nossa fé. Mas, Pai, em nome de Jesus, toca nessas pessoas, neste lugar, nessa noite. Visita minha irmã, meu irmão, que tem passado por pelejas sem fim, que às vezes, meu Deus, parece que não vai dar, dado o tamanho do problema. Pai, em nome de Jesus, o teu amor é suficiente para nós. Cubra-nos nessa noite, meu Pai. Põe tua mão de graça sobre os teus filhos aqui neste lugar e os abençoe. Faça, meu Deus, com que eles multipliquem, com que eles cresçam, Pai. Em nome de Jesus, visita os familiares aqui representados na tela do celular. Deus, nós clamamos a tua unção, unção preciosa, que restaura, que edifica, que cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa hora, nós profetizamos cura nas famílias. Senhor, nós profetizamos restauração. Nós profetizamos recomeços, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito de vida agora mesmo, meu Pai. Quebra a insuficiência das nossas mãos, ó Deus. Traz cura às nossas emoções e certeza na nossa fé, que o Senhor é quem trabalha por nós. O Senhor é quem nos conduz no percurso da peleja. O Senhor vai conosco, Senhor, e isso nos basta. A certeza de que tua mão nos sustentará em toda a caminhada, até o final. Nós cremos nisso, Senhor, e te agradecemos por tudo que aconteceu neste lugar. Nós haveremos de dar o nosso testemunho, Senhor. Nós vamos contar o que o Senhor fez. E há que ser maravilhoso o testemunho que os teus filhos darão. Nós cremos nisso e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.